Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h38. Olá, muito bom dia para você. Manhã de sexta-feira, 6 de dezembro do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Aqui comigo na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Bom dia para você, Wesley. Um ótimo dia para você também que acompanha a programação da 103,7. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Operação Mira, quadrilha especializada em roubo de carros de luxo em Goiás. Ganhador da Mega Sena morre menos de um mês após resgatar o prêmio de 201 milhões de reais. Médicos de Goiânia anunciam paralisação de 3 dias por melhores condições de trabalho. Senado aprova Política Nacional de Cuidados. Projeto segue para a sanção. Regulamentação da inteligência artificial no Brasil. Texto aprovado no Senado define limites, punições e direitos para usuários. Governo goiano convoca mulheres em situação de violência doméstica para entregar a documentação do aluguel social. Mega Sena, concurso 2.804, o prêmio acumula e vai a 27 milhões de reais. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Uma ótima manhã de sexta-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal votou nesta quinta-feira pela inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. O texto exige que exista ordem judicial prévia e específica de exclusão de conteúdo para que seja possível a responsabilização de provedores, websites e gestores de redes sociais por danos decorrentes de atos ilícitos praticados por terceiros. Ou seja, pelo voto do ministro, provedores de internet podem ser responsabilizados por não removerem conteúdos desde que sejam informados com notificação, sem a necessidade de haver decisão judicial como é hoje. Toffoli sugeriu ainda que a interpretação seja feita a partir do artigo 21 da mesma lei. O ministro concluiu seu voto durante julgamento sobre a responsabilidade civil das plataformas da internet por conteúdos de terceiros e a possibilidade de remoção de conteúdos ofensivos sem determinação judicial. Ele é o relator de um dos recursos julgados. O julgamento segue ainda na quarta-feira que vem. E a Polícia Civil de Mato Grosso investiga a morte de um idoso que ganhou sozinho o prêmio de 201 milhões de reais no sorteio da Mega Sena em novembro. Antônio Lopes Siqueira, 73 anos, morreu nesta quarta-feira durante procedimento odontológico em uma clínica. A equipe de plantão da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa disse que foi acionada na tarde da quarta-feira para uma possível morte súbita da vítima. O SAMU também foi chamado e constatou a morte do idoso. Antônio foi o único vencedor do sorteio 2.795 da Mega no dia 9 de novembro. A loteria estava com o prêmio principal acumulado em 201.963 mil reais. Ele acertou as 6 dezenas do sorteio com uma aposta simples de R$5 e retirou o valor no dia 11 de novembro. O corpo de Antônio foi encaminhado inicialmente ao Serviço de Verificação de Óbitos e depois ao IML da capital para a realização de exame de necrópsia. A delegacia solicitou a perícia que vai apontar a causa da morte. O idoso trabalhava como pecuarista e deixou 4 filhos. 6h42. Pacote fiscal do ministro Haddad avança e vai ser votado na próxima semana. Vamos saber do trâmite dessa matéria no Legislativo com o repórter Yuri Hudson. Avançou na Câmara dos Deputados os projetos do pacote de gastos apresentados pelo governo federal. Foram aprovadas urgências para 2 votações.
Apesar disso, a votação acende um alerta para o Palácio do Planalto. A aprovação da urgência foi por uma margem pequena, apenas 3 votos a mais do que o mínimo necessário. O líder da oposição, deputado Felipe Barros, do PL, critica os projetos e sustenta que vai trabalhar para modificar as propostas. Esse corte de gasto é fake. Eles estão cortando, senhor presidente, povo brasileiro que nos acompanha, cortando benefícios como o BPC do povo mais pobre, estão cortando do salário mínimo, estão cortando o BPC dos deficientes. Nós precisamos sim de uma reforma profunda, que corte despesas, que faça uma reforma administrativa séria. O que o governo, todos estão vendo, o mercado já percebeu, não quer fazer. Com a aprovação da urgência, 2 projetos do pacote poderão ser votados direto no plenário da Casa sem precisar passar por comissões. São projetos que limitam o uso de créditos tributários e a concessão de incentivos fiscais, e também um que altera regras para o pagamento do salário mínimo e para a concessão de benefícios sociais. O líder do governo, deputado José Guimarães, sustenta que não há corte de direitos. Nós não vamos retirar nenhum direito, vamos aperfeiçoar alguns programas, fazendo correções, mas jamais sem mexer naquilo que é central, que é para preservar o direito daqueles que precisam cada vez mais de proteção do Estado. Também ganhou urgência o projeto que acaba limitando o repasse da União para o Distrito Federal em um fundo constitucional. O governador do DF, Ibanez Rocha, foi a campo protestar contra a tesourada. Porque o fundo constitucional ele é um fundo de custeio, enquanto esses demais fundos que são importantes para o país são fundos de desenvolvimento e de investimento. E no nosso caso aqui nós temos um fundo que está estritamente vinculado à questão da segurança da capital da República, investimentos na área de saúde e educação. Então eu não posso mexer nesse dinheiro em nada que não seja dessa maneira. O presidente da Casa, Arthur Lira, ainda não indicou os relatores para as propostas. A expectativa é que as matérias sejam votadas na próxima semana. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h45. Uma operação mira suspeitos de compor uma quadrilha especializada em roubo de carros de luxo em Goiás. A Polícia Civil cumpriu 68 mandados judiciais, sendo 14 de prisão temporária e 58 de busca e apreensão nesta quinta-feira, com a intenção de desarticular a organização criminosa que atuava em Goiânia, Trindade, São Paulo e Rio de Janeiro. As investigações revelaram que veículos com preços de mercado elevados eram vendidos por valores, acreditem vocês, por até R$15 mil. Peças roubadas de veículos também eram negociadas com comerciantes goianos que as revendiam na capital e região. A operação teve apoio da Polícia Civil de São Paulo e do Rio de Janeiro, além do Laboratório de Identificação Veicular, vinculado à Superintendência de Polícia Técnico-Científica de Goiás. E o Sindicato dos Médicos do Estado de Goiás, Simego, anunciou que os médicos credenciados à Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia irão paralisar os seus atendimentos por 3 dias a partir das 7 da manhã da próxima segunda-feira. A decisão foi tomada em Assembleia Geral Extraordinária realizada na última quarta-feira. A paralisação ocorre após meses de insatisfação dos profissionais com a gestão da saúde municipal, que, de acordo com o sindicato, não tem oferecido os recursos básicos ao pleno desempenho da medicina. A categoria reivindica melhores condições de trabalho, regularização do abastecimento de medicamentos e insumos básicos, segurança nas unidades e a manutenção de equipamentos e exames laboratoriais necessários para os atendimentos. Mulher morre após um procedimento em clínica de estética em Goiânia. A reportagem você confere com Túlio Isaac Filho. Mais um caso de tragédia envolvendo uma clínica de estética, mais uma clínica de estética aqui na capital. No último sábado, uma mulher veio a óbito após realizar um procedimento estético. Procedimento que era para reverter um preenchimento que ela já tinha feito em outro local. Só que após a aplicação de uma certa substância, essa mulher já sofre uma parada cardiorrespiratória. E para complicar ainda mais a situação, a clínica não tinha os aparelhos nem medicamentos adequados para casos graves como esse. A doutora Débora Mello, da nossa DECOM, traz todos os detalhes sobre como ocorreu desde o dia que ela pisa
nessa clínica de estética e a sua morte um dia após o procedimento. A causa da morte ainda está a esclarecer e depende da realização de várias perícias. Mas até o momento o que aconteceu foi o seguinte: a paciente chegou na clínica para realizar o procedimento por volta das 9 horas da manhã, ficou cerca de 1 hora e meia fazendo uma anamnese, que é aquele exame inicial, tratando de orçamento, de valores de procedimentos, e ao que consta até o momento, por volta das 11 horas ela começou a de fato ser submetida à aplicação do produto, né? Que até então nós acreditamos que é a hialuronidase de uma origem manipulada. Assim que houve a aplicação da hialuronidase, praticamente de imediato a paciente apresentou uma reação alérgica grave, que se chama choque anafilático. E esse choque anafilático evoluiu para uma parada cardiorrespiratória ainda na clínica. Então, ainda na clínica, ela sofreu uma primeira parada cardiorrespiratória. Em tese, as pessoas que estavam ali na clínica, inclusive a presa, tentaram prestar esse primeiro atendimento, tentaram fazer a reanimação. Passou por uma traqueostomia e chamaram a SAMU. E quando a SAMU chegou, tentou reanimar, conduziu para o Hugo. E no Hugo, o quadro evoluiu em pouco mais de um dia para a morte cerebral. E o que nós constatamos é que no local, a autuada e a clínica não possuíam os equipamentos básicos de atendimento. Para o caso de um choque anafilático, é necessário que haja epinefrina, e não havia epinefrina no local. Para o caso de uma parada cardiorrespiratória, é necessário que haja um desfibrilador, e não havia um desfibrilador no local. Então, esse caso, para nós que já trabalhamos com esses eventos adversos na área da estética, esse caso nos mostra que até mesmo os procedimentos mais simples trazem um risco tremendo. Porque, em tese, o procedimento que a paciente foi realizar era um procedimento muito simples. Mas que num evento de uma reação alérgica grave, infelizmente... Túlio Isaac Filho, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h50 agora. Goiânia receberá em 2026 uma etapa da MotoGP. A etapa que ocorrerá no Autódromo Internacional Ayrton Senna irá marcar a volta da competição ao Brasil, que esteve pela última vez no país em 2004. O anúncio e a assinatura do acordo da organização da competição e o governo de Goiás devem ocorrer no dia 12 de dezembro, no Centro Cultural Oscar Niemeyer. O governo do estado, de Ronaldo Caiado, e o CEO da Dorna, empresa detentora dos direitos do MotoGP, Carmelo Espezeta, o CEO também da Brasil Motorsport, Adam Adler, estarão presentes. O acordo ocorre após meses de negociação do governo de Goiás com a organização da MotoGP. As datas de quando a competição chega a Goiânia ainda não foram reveladas. E o Fluminense venceu o já rebaixado Cuiabá por 1-0 na noite dessa quinta-feira no Maracanã, pela penúltima rodada do Brasileirão. O único gol da partida foi anotado por Serna. O resultado, porém, não garante matematicamente o tricolor na Série A do ano que vem, uma vez que o Bragantino venceu o Atlético Paranaense no outro jogo da briga contra o Z4 da rodada. Desse modo, o Flu vai para a última rodada com 43 pontos, 2 de vantagem em relação ao Massa Bruta, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. A equipe de Mano Menezes precisa pontuar no duelo contra o Palmeiras fora de casa na última rodada para não depender de outros resultados para escapar da degola. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h51. A quinta-feira chegou ao fim com os preços futuros do milho contabilizando movimentações positivas na Bolsa Brasileira. As principais cotações do cereal flutuaram na faixa entre 68 e 72,35, subindo até 1,6%. Os contratos do cereal brasileiro começaram o dia acompanhando o dólar e caindo na Bolsa Brasileira, mas ao longo do dia receberam apoios e conseguiram reverter esse quadro negativo. Os ganhos do milho são impulsionados pela rodada de compras nos futuros do boi, foi o que explicou o analista da Agroinvest. Nessa quinta-feira, a Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, informou que o volume embarcado de milho não moído, exceto milho doce, ao longo de novembro, atingiu 4.726.353 toneladas. O volume representa apenas 63,81% do total exportado no mesmo mês do ano passado,
que ficou em 7.405.902 toneladas. Sendo assim, a média diária de embarques nesses 19 dias úteis do mês ficou em 248.755 toneladas, representando uma queda de 36,2% com relação à média diária embarcada de novembro do ano anterior, que ficou em 370.295 toneladas. De acordo com o consultor de grãos e projetos da Agrifato, Stefan Podsclan, a recente alta do dólar estimulou mais negócios para exportação ao longo da última semana. No mercado físico brasileiro, o preço da saca de milho teve poucas flutuações nesse penúltimo dia da semana. Um levantamento realizado pela equipe do Notícias Agrícolas identificou desvalorização apenas em Dourados, Mato Grosso do Sul e Machado, Minas Gerais, enquanto que as valorizações apareceram somente em Sorriso, no Mato Grosso, e Porto de Santos, em São Paulo. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Está muito claro que é uma campanha de gente que teme o governador Tarcísio de Freitas de São Paulo como candidato em 2026. Pode ser candidato a governador, pode ser candidato a presidente. Mas já começou a campanha. É difícil a vida de políticos quando estão na berlinda, né? Estão no palco. O noticiário parece que foi Tarcísio que jogou um sujeito lá por cima de uma morada. Parece que havia um rio embaixo e ele caiu no rio e depois saiu do rio. Mas, enfim, é um ato condenável. O PM foi preso, a Justiça Militar já se pronunciou, Tarcísio condenou, o secretário dele, o Derrite, secretário de Segurança, condenou, mas fazem malabarismos para jogar a responsabilidade sobre o governador de um ato de um policial entre, não sei quantos tem em São Paulo, mas é um efetivo, é o maior efetivo do Brasil, a Polícia Militar de São Paulo. Bom, fica aqui esse registro para ver que a eleição de 2026 já está na porta antes mesmo de chegar na metade do mandato do atual presidente, o que significa um desgaste. E o desgaste está nas pesquisas, a gente vê que é um desgaste muito grande, porque frustrou até os seguidores, frustrou até os empresários que contribuíram para a campanha de Lula, porque está sem rumo, sem programa, é só discurso, é só propaganda. A gente está vendo aí nos resultados das estatais, das contas públicas, né? Os Correios aí penando. Durante o governo anterior, o Correio só deu lucro. O Floriano Peixoto, presidente, fez uma excelente administração, apoiado pelo presidente da República, e o Correio deu lucro, ficou equilibradíssimo, pronto para ser privatizado. Só que a ideologia de esquerda não gosta de privatização, gosta de estatização. E aí estatiza e quem paga é o povo. Esse dinheiro não vem da China, não vem de Taiwan, não vem das Filipinas, vem dos impostos de todo mundo, principalmente dos mais pobres, que pagam imposto sobre tudo que compram. E não tem dinheiro suficiente para se defender da inflação, aplicando, por exemplo, em renda fixa. E aí o que a gente está vendo é a inflação acima da meta, o juro vai crescer mais. Por quê? Porque a dívida pública está crescendo, a dívida pública cresce porque o governo gasta demais e tem prejuízo, né? Tem diferença entre a arrecadação e o que gasta. Gasta muito, tinha 22 ministérios, agora tem 39 ministros, né? Então, e não tem voto na Câmara dos Deputados para aprovar o tal corte. Já sabia, tanto que retardou para apresentar só agora, no finzinho do ano legislativo. Já vem aí as férias do Poder Legislativo. Não vai dar tempo. O próprio presidente da Câmara disse que não tem voto suficiente. Tem que ter, no mínimo, 257 votos em 513 deputados. Essa é a grande questão. Mas eu hoje já falei disso, vou falar de novo, porque é um assunto instigante para fazer a gente pensar sobre a vida. Um pecuarista mato-grossense ganhou, no dia 9, ganhou a Mega Sena. O Antônio Lopes apostou R$5 e ganhou 201 milhões de reais. Ele retirou 2 dias depois essa fortuna e morreu agora, esta semana. Aí a gente fica pensando, né? O que vale realmente da vida. Ele tem 73 anos, parece que morreu na cadeira do dentista, mas não foi nenhuma
segundo se fala, não foi anestesia de dentista, nada disso. Ele simplesmente morreu. Devem fazer uma autópsia para saber se foi uma trombose. Tem muita trombose hoje em dia, né? Trombose pós-Covid, né? Pós-picada. Ou do coração, ou de um AVC, né? Mas o dinheiro e a vida. Tem muita gente que perde a vida pelo dinheiro. Acho que não foi o caso dele. Ele jogou só 5. Deve ter levado um susto muito grande com esse dinheiro. Será que foi o dinheiro que o matou? De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h10, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. O plenário do Senado Federal aprovou nesta quinta-feira o projeto que cria a Política Nacional de Cuidados. A iniciativa visa garantir o direito ao cuidado por meio da promoção da corresponsabilização social entre homens e mulheres pela provisão de cuidados, em especial consideração às múltiplas desigualdades. O texto agora segue para a sanção presidencial no Senado. Foi relatado por Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, e tem a autoria da ex-deputada federal Leandre, do PV do Paraná. No parecer apresentado, o senador ressaltou que os trabalhos de cuidado têm sido distribuídos de forma injusta e desigual no país, onerando de forma desproporcional pessoas em especial situação de vulnerabilidade econômica e social. O projeto determina que a política deve ser implementada pelo Executivo Federal por meio de um Plano Nacional de Cuidados com ações, metas, indicadores, instrumentos, período de vigência e de revisão, órgãos e entidades responsáveis. A Política Nacional do Cuidado pretende incentivar o setor privado a compatibilizar o trabalho remunerado a necessidades de cuidado e responsabilidades familiares. E o projeto de lei que define limites para o uso da inteligência artificial no Brasil avançou no Congresso Nacional. Nesta quinta-feira, uma comissão especial do Senado aprovou o texto, que já teve a urgência aprovada e deve ser votado no plenário da Casa na próxima semana. A previsão é que a votação aconteça na próxima terça-feira. A proposta estabelece limites para o uso da tecnologia, prevê punições para práticas inadequadas e assegura direitos aos usuários, como proteção de dados, privacidade e a possibilidade de contestar decisões automatizadas. Empresas ou indivíduos que descumprirem as regras podem ser multados em até 50 bilhões de reais ou 2% do faturamento anual, além de terem as suas tecnologias suspensas de maneira parcial ou total. Se aprovado pelo Senado, o projeto segue para a Câmara dos Deputados, onde também é considerado prioridade pelo presidente Arthur Lira. Contudo, a expectativa é de que o tema fique para o próximo ano, devido ao calendário apertado. Caso se torne lei, a maior parte das regras entrará em vigor apenas 2 anos após a sua sanção. Proteção à identidade da vítima é reforçada na Lei Maria da Penha. Quem traz os detalhes é Iveson Gomes. A Lei 14.857 de 2024 promoveu avanços significativos na proteção à identidade das vítimas de violência doméstica e familiar, alterando a Lei Maria da Penha. Essa nova legislação estabelece diretrizes mais rígidas para garantir o sigilo dos dados das mulheres em situação de violência e tem impacto direto nos meios de comunicação. A jornalista e integrante do coletivo Intervozes, Nathalie Queiroz, destaca a necessidade de jornalistas e veículos de imprensa não revitimizarem as mulheres. O ideal é que as coberturas jornalísticas, elas sejam contextualizadas, elas não revitimizem ou exponham as vítimas, elas consigam ouvir especialistas, complexificando o olhar sobre um problema que é um problema de saúde pública, a violência contra a mulher, e que é um problema complexo que exige o engajamento de toda a sociedade. Para a coordenadora do Núcleo de Apoio à Mulher do Ministério Público de Pernambuco, Maísa Melo, a divulgação de dados prejudica o andamento dos processos. O resguardo dos direitos vai muito além do que o sigilo do nome. E se a gente pensar que muitas vezes esses casos são espetacularizados, né? Assim que os casos acontecem, os vídeos circulam, fotos da vítima circulam nos meios de comunicação e tudo. Quando chega para o processo, esse sigilo vai estar comprometido, né? Porque foi feita
uma divulgação anterior até ao processo. O Ministério Público de Pernambuco elaborou uma nota técnica para esclarecer sobre as diretrizes da lei para que haja uma maior compreensão dos direitos das mulheres vítimas de violência. A coordenadora do Núcleo de Apoio às Vítimas do MPPE, Ana Clésia Nunes, afirma que a difusão inadequada dos dados afeta todo o ciclo de vida das mulheres. Uma difusão inadequada produz outras formas de violência. Então, a nota técnica convida os meios de comunicação, de modo geral, para essa reflexão e convida também a sociedade que participe disso, numa linha mais ampla, para esclarecimentos e construção de um campo de cidadania para que essas vítimas elas sejam esclarecidas de que são as únicas titulares desse direito. Esse cuidado busca evitar a revitimização e fortalecer a confiança das mulheres em denunciar casos de abuso. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Iveson Gomes. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h15. E o governo de Goiás, por meio do Goiás Social, da Agência Goiana de Habitação AGEAB e da Secretaria de Estado da Infraestrutura CEINFRA, publicou nova lista de 172 candidatas habilitadas para a etapa de entrega de documentação do programa para ter onde morar aluguel social, no edital destinado exclusivamente a mulheres em situação de violência doméstica e familiar. As listas de habilitadas e inabilitadas estão disponíveis no site goiás.gov.br/AGEAB. As candidatas habilitadas terão prazo de 30 dias para anexar os documentos comprobatórios dos requisitos por meio do mesmo endereço eletrônico. Entre eles, boletim de ocorrência, sentença condenatória da ação penal e relatório elaborado por assistente social ou medida protetiva emitida por autoridade judicial. O presidente da AGEAB, Alexandre Baldi, explica que, como se tratam de vítimas de violência, a segurança é prioridade. Após a entrega da documentação, as candidatas devem preencher a declaração de aceitação do programa e anexá-la no site da AGEAB. Após esse período, o não cumprimento da formalidade vai implicar na exclusão do programa. E escutem essa, um homem se disfarçou de mulher, roubou e sequestrou uma motorista de aplicativo na madrugada da última segunda-feira em Umas, na região metropolitana de Goiânia. Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito usou a conta da esposa para solicitar a corrida e entrou no veículo vestido com uma peruca e roupas cor-de-rosa. O crime aconteceu por volta das 4h30 da manhã. Armado com uma faca, o homem rendeu a vítima e assim que entrou no veículo fez ameaças e ainda feriu a mulher no pescoço e no braço. Após render a motorista, o suspeito ordenou que ela dirigisse até um terreno baldio onde a obrigou a transferir R$700 via Pix. A vítima conseguiu pedir socorro em uma viatura da PM que passava pelo local. O criminoso tentou fugir, mas foi localizado e preso pelos policiais. E o Detran reforça o trabalho de fiscalização de desmonte de carros e comércios de peças. A reportagem é com Juliana Carnevale. O Detran Goiás está empenhado na missão de fiscalizar as atividades de desmonte em Goiás, combatendo assim a atuação de criminosos que furtam veículos para revenda de peças. Por isso, em uma ação inédita, foi concluído o primeiro curso de fiscalização de atividades de desmonte com a formação de servidores, entre eles representantes do Distrito Federal. Foram capacitadas 2 turmas, envolvendo as participações de servidores do Detran, Polícia Militar, Batalhão Militar de Trânsito, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e Detran do Distrito Federal. Com o curso, todos estão aptos para as atividades de fiscalização de empresas de desmonte de veículos em fim de vida útil e o comércio de peças usadas, garantindo conformidade com as normas de destinação de peças para reposição ou sucata. O Detran Goiás tem atuado fortemente para garantir que as empresas de desmonte e comércio de peças usadas se adequem à lei do desmonte. Além de oferecer maior segurança ao comprador, a lei busca coibir o comércio ilegal de peças, contribuindo para a consequente redução do furto, roubo e receptação de peças roubadas de estados como São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes.
7h19. Uma partida com emoção até os segundos finais. Assim foi o duelo entre o Atlético Paranaense e o Red Bull Bragantino na noite desta quinta na Liga Arena, pela 37ª e penúltima rodada do Brasileirão. O Massa Bruta, que em certo momento do jogo estava sendo rebaixado, conseguiu o segundo gol aos 36 do segundo tempo e venceu o Furacão por 2-1. Os 2 gols do Braga foram marcados por Eduardo Sacha, enquanto o Eric fez para os donos da casa. Com essa vitória do Bragantino, a definição da última equipe a ser rebaixada para a Série B ficou para a última rodada. E 4 times podem ser rebaixados: Atlético Mineiro, que é o 14º colocado, 44 pontos, Fluminense, 15º colocado com 43, Atlético Paranaense, que é o 16º colocado com 42 pontos, e Bragantino, que é o 17º colocado com 41 pontos. A última rodada, o Bragantino encara o Criciúma já rebaixado em casa às 16 horas. Se vencer, o Massa Bruta escapa do rebaixamento. O Atlético Paranaense tem um confronto direto com o Atlético Mineiro às 16 horas na Arena MRV. Uma vitória sobre o Galo livra o Furacão da queda. Em caso de empate ou derrota, terá que torcer por outros resultados. E a FIFA sorteou os grupos do Mundial de Clubes do ano que vem, que será disputado nos Estados Unidos, onde o Brasil será representado por Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense. E os times brasileiros já sabem contra quem disputarão suas partidas na estreia da competição. O Palmeiras, presente no grupo A, vai estrear na competição contra o Porto. Além do clube brasileiro e dos portugueses, a chave é formada por Inter Miami, time de Messi, e Al Ahly do Egito, que vão fazer a partida de abertura do Mundial. O Botafogo aparece logo em seguida no grupo B, onde vai estrear contra o Seattle Sounders, clube dos Estados Unidos. O Glorioso é considerado o brasileiro que terá mais dificuldade no torneio, em vista que os outros 2 times do grupo são nada mais nada menos do que PSG e Atlético de Madrid. E já no grupo D, o Flamengo, atualmente comandado por Felipe Luiz, entra em campo pela primeira vez no torneio contra o Esperance da Tunísia. Chelsea, adversário do rubro-negro na segunda rodada, e Leão do México fecham grupo. Finalizando os times brasileiros na competição, o Fluminense figura no grupo F e estreia contra o Borussia Dortmund. Em seguida, termina a fase de grupos enfrentando o Ulsan da Coreia do Sul e o Mamelodi Sundowns, time da África do Sul. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h22. O volume exportado da carne bovina encerrou o mês de novembro de 2024 com um avanço de 21,4%, se comparado ao embarcado no mesmo período do ano passado. De acordo com as informações da Secretaria de Comércio Exterior, o volume total exportado em 19 dias úteis de novembro ficou em 228,100 mil toneladas. No ano passado, o volume total embarcado ficou em 187.900 toneladas em 20 dias úteis de novembro. Segundo as informações da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, a ABEC, o mês de novembro registrou o 4º melhor desempenho observado neste ano de 2024, em que outubro registrou o recorde da série histórica com 270.300 toneladas. No comparativo mensal, os embarques de carne bovina em novembro tiveram uma queda de 15,60% frente ao mês de outubro de 2024. Já a média diária exportada no mês de novembro ficou em 12 mil toneladas e registrou um avanço de 27,76%, quando se compara com a média observada em novembro de 2023. Com relação ao preço médio pago pela carne bovina, a Secretaria reportou que houve uma valorização anual de 5,9%, sendo que os preços passaram de $4.592 por tonelada visto em outubro para o valor atual de $4.865 por tonelada. De acordo com informações da consultoria Agrifata, é importante ficar atento à demanda chinesa, já que pode haver uma diminuição nas compras em função do feriado na China. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h23. E os Correios divulgaram nesta sexta-feira edital de convocação para as provas com o nome dos candidatos do concurso público que está em andamento. O processo seletivo vai preencher mais de 3.000 vagas de nível médio e superior em todo o país. As listas com os nomes dos inscritos convocados podem ser acessadas na página oficial de seleção.
Os interessados tinham até o fim de outubro para se inscrever. Depois, todos os participantes passaram por um processo de verificação de cadastro após confirmação do pagamento e análise dos critérios para concorrer às vagas reservadas para negros, indígenas e pessoas com deficiência. O próximo passo é a divulgação dos locais da aplicação de provas na próxima segunda-feira. O exame está previsto para o dia 15 de dezembro e será aplicado em todos os estados brasileiros. Pelo menos 1.600.000 pessoas se inscreveram no concurso, é o que informou a estatal no início de novembro, superando o total de inscritos na última seleção em âmbito nacional dos Correios em 2011. Agora são 3.511 vagas imediatas, 3.099 de nível médio para o cargo de carteiro e 412 de nível superior em várias áreas. DIEESE, custo da cesta básica aumenta em 17 capitais. A matéria você confere com Alain Barbosa. Comprar os itens básicos para a alimentação está mais caro em 17 capitais, de acordo com o levantamento mensal do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. Recife com aumento de 5,47%, Goiânia 4,64%, Brasília com 4,39% e João Pessoa com 4,30% foram as capitais com maiores altas entre outubro e novembro deste ano. São Paulo é a cidade onde a cesta básica tem o custo mais elevado, R$ 828,39. Na sequência estão Florianópolis com R$ 799,62, Porto Alegre R$ 780,71 e Rio de Janeiro, onde a cesta básica custa R$ 777,66. Carne bovina de primeira, óleo de soja, café, batata e tomate são os itens que mais impactaram. De acordo com o DIEESE, o trabalhador que recebe um salário mínimo gastou em média 53,05% do rendimento, descontada a contribuição previdenciária, para comprar a cesta básica. Em novembro de 2023, o percentual ficou em 52,82%, com base na determinação constitucional de que o salário mínimo deve suprir as despesas do trabalhador e da família dele, com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência. O DIEESE estima que o piso mínimo deveria ser de R$ 6.959,31, isso para uma família de 4 pessoas. Agência Rádio Web de Brasília, Alain Barbosa. 7h26 agora, último intervalo do Jornal Verde Vale desta quinta-feira. Pacote fiscal do governo inclui regras mais rígidas para acesso de benefícios sociais. Mega Sena, concurso 2.804, prêmio acumula e vai a 27 milhões de reais. E claro, também espaço para as nossas notícias locais, a sua participação no quadro A Voz do Cidadão. Não saia daí, a gente volta já para trazer tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h36, já de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta sexta-feira. Olha, no pacote de corte de gastos, o uso de biometria é uma das medidas para tornar mais rigorosa a concessão de benefícios sociais. Quase 6 milhões recebem hoje o BPC, o benefício de prestação continuada. No início do governo, há quase 3 anos, eram 5 milhões. São idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência de qualquer idade, com renda familiar por pessoa igual ou menor que 25% do salário mínimo, hoje R$ 353. O governo quer tornar mais rigorosas as regras de concessão. O projeto torna a biometria obrigatória para pedidos novos e atualizações de cadastro. Se for aprovado, a concessão de benefício passa a considerar a renda de casais, mesmo que não vivam juntos, e de irmãos, filhos e enteados que morem na mesma casa. O governo também quer incluir na lei mudanças nos critérios para que uma pessoa seja considerada com deficiência. Pela proposta, a concessão administrativa ou judicial será para pessoas incapacitadas para o trabalho e para uma vida independente. E não poderá ter acesso ao BPC quem tiver bens e direitos acima do limite de isenção da declaração anual do imposto de renda. Esses bens incluem imóveis rurais sem investimentos. O sorteio do concurso 2.804 da Mega Sena foi realizado na noite desta quinta-feira em São Paulo e nenhuma aposta acertou as 6 dezenas. O prêmio para o próximo sorteio acumulou em 27 milhões de reais. Anote aí as dezenas sorteadas: 14, 24, 25, 31, 33 e 60.
21 apostas fizeram a quina, cada uma levou para casa R$ 77.162,16. Já 1.821 apostas fizeram a quadra, cada uma levou R$ 1.271,20. O próximo sorteio da Mega acontece amanhã, sábado. A operação resgata 15 trabalhadores de condições escravas no Mato Grosso do Sul. Os detalhes você confere agora com Janaína Oliveira. O Ministério Público do Trabalho resgatou 15 trabalhadores em condições análogas à escravidão em uma fazenda de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Entre as vítimas estavam um adolescente e uma mulher com um bebê de colo. Os trabalhadores atuavam no cercamento de uma fazenda que teve as cercas destruídas por queimadas. Sem qualquer estrutura ou segurança, os resgatados enfrentavam condições precárias, como aponta o procurador do MPT que participou do resgate, Paulo Douglas Almeida de Moraes. Esses trabalhadores tinham que beber água totalmente impotável, tanto que todos relataram sucessivas situações de diarreia. Nem tinha uso de EPI, a formalização todos sem nenhuma proteção jurídica, mesmo aqueles que manuseavam motosserra sem nenhuma espécie de equipamento também de proteção, e 3 cobras foram mortas pelos próprios trabalhadores próximos a um dos barracos. Foram 2 barracos, um de lona e outro improvisado com zinco e também com lona. Ainda de acordo com o MPT, o proprietário da fazenda foi responsabilizado e, em audiência, um acordo garantiu R$ 850 mil em danos morais e mais de R$ 123 mil em verbas trabalhistas. Conseguimos celebrar 3 termos de ajustamento de conduta, resolvendo as questões inibitórias para que esse ambiente de trabalho seja adequado, pagamento de verbas rescisórias, pagamento de retorno de parte desses trabalhadores para Corumbá, e um outro grupo resolveu retornar, porém já numa situação de alojamento na sede, em melhores condições, é evidente, para prosseguir no trabalho de cercamento. O trabalho análogo ao de escravo se caracteriza por condições degradantes, jornadas exaustivas, servidão por dívida e trabalho forçado. Para denunciar o crime, acesse mpt.mp.br ou baixe o aplicativo MPT Pardal. Agência Rádio Web com informações de Mato Grosso do Sul, Janaína Oliveira. Jornal Verde Vale. Bombeiros. Agora, às 7h41, a gente chega trazendo para você as informações do Corpo de Bombeiros nessas últimas 24 horas. E realizou um total de 7 atendimentos, com 2 destaques entre as ocorrências. Um desses destaques foi um incêndio, uma edificação comercial. Ontem, por volta das 10h34, a corporação foi acionada, comparecer ali na 2ª Avenida, na região central aqui da nossa cidade. Um incêndio foi ali numa marmitaria, né? No local já havia se alastrado por toda a cozinha, inclusive atingindo a sala comercial que ficava do lado dessa marmitaria. De acordo com o relato do Corpo de Bombeiros, em combate às chamas, as equipes conseguiram conter os focos que já estavam tomando todo o telhado da edificação e pondo em risco os imóveis ao lado. Após o combate do incêndio, o proprietário foi orientado sobre os procedimentos necessários. O incêndio danificou ao todo 2 salas comerciais, somando cerca de 50 metros quadrados, móveis, inclusive também a mobília desses locais, né? Felizmente, apesar desse prejuízo material, nenhuma pessoa ficou ferida nessa ocorrência. E também um acidente de trânsito atendida aí por parte do Corpo de Bombeiros foi registrado por volta das 5h58, uma queda de motociclista ali na Avenida Caiapós, no Cidade Nova. A condutora dessa motocicleta, de 35 anos, relatou que acabou sofrendo a queda após bater em um cachorro que passava na via. Ela apresentava ferimentos nos braços e também escoriações leves nas pernas. Ela foi encaminhada, então, pelo serviço de resgate para o atendimento médico aqui na UPA de Mineiros.